dia. Bom dia, meus queridos, tudo bem? Bora falar de Senado? Para quem não me conhece, eu sou a professora Karine, sou auditora da Receita Federal e a gente está começando essa live para falar sobre o edital do Senado que foi publicado hoje, de madrugada. Não repare a cara da prof de cansada, a prof foi dormir de madrugada, né? O edital foi publicado pela banca FGV. Alan, verifica se não é o teu celular. Pessoal, quando vocês perceberem algum tipo de problema nessa live, primeiro verifiquem se não é o celular de vocês. Pode ser a internet de vocês que faz travar a live, pode ser o áudio de vocês que tá baixo. Porque assim, quando você fica reclamando no chat aqui que a live tá com problema, isso acaba atrapalhando minha linha de raciocínio. E se todo mundo resolver reclamar e não for verdade, eu não vou conseguir fazer a live. Entendeu? Então antes, sempre quando você tiver uma live, antes de achar que é da pessoa, dá uma olhadinha no teu celular, dá uma olhadinha na tua internet, dá uma olhadinha no áudio do teu celular. Pode ser o áudio do teu celular. Como já tem algumas pessoas dizendo aqui que tá tudo normal com o áudio, tá funcionando tudo bem, então eu imagino, Alan, que é o teu celular. Então aumenta o volume do teu celular, melhora a internet aí, tira do Wi-Fi ou então vai para perto do modem, tá? E cuida quando vocês forem fazer esse tipo de comentário, porque eu tento sempre deixar os comentários ligados aqui para interagir com vocês, para ver as dúvidas, perguntas. Eu não gosto de fazer live sem comentário, é ruim, não gosto mesmo. Só que assim, se tem esse tipo de comentário, acaba prejudicando a minha linha de raciocínio, entendeu? Então, voltando ao que eu estava falando, o edital foi publicado essa madrugada pela FGV. É um edital que já tinha sido previsto antes da pandemia. Então, antes da pandemia já tinha sido previsto esse edital. Essas vagas já tinham sido autorizadas. Aí veio a pandemia, ficou tudo de lado, suspenso. Neste ano eles republicaram a autorização. E há algum tempo atrás, eles publicaram que seria a FGV. Saiu no DOU que seria a FGV. Deixa eu só tomar uma aguinha, peraí. Uma questão importante sobre o edital é que no item 2.3 tá dizendo ali assim: as provas objetivas e discursivas serão realizadas em todas as capitais do país e as etapas subsequentes à prova discursiva serão realizadas em Brasília quando o candidato optar pela realização presencial. Ou seja, o que significa isso? Teremos provas desse concurso em todas as capitais, certo? Todas as capitais terão provas desse concurso. Professora, é a mesma coisa do concurso da Receita? Não, não é. Por quê? Porque esse concurso aqui é um concurso com bem menos vagas, é um concurso que tem bem menos gente de olho e é um concurso que depois que a pessoa passa no concurso, ela só tem uma possibilidade, que é trabalhar no Senado, e o Senado fica em Brasília. Isso já restringe o interesse de muitas pessoas. Então, mesmo sendo uma prova que vai ser aplicada em todas as capitais, mesmo assim, ela é uma prova de dimensões muito menores do que a Receita. Então, quando a gente pensa numa prova que vai ser aplicada em todas as capitais do tamanho do Senado, a gente tem um tipo de prova. A gente tem uma quantidade de candidatos, a gente tem um certo número de salas que vão ser reservadas, a gente tem um padrão. Quando a gente pensa no concurso da Receita Federal, no número de candidatos da Receita Federal, no número de vagas da Receita Federal, no número de pessoas que quer a Receita Federal por N motivos,
seja porque é da área fiscal, então gosta da Receita Federal porque é da área fiscal para aproveitar o que já estudou, seja porque quer morar um dia no futuro na cidade onde nasceu, onde a família mora, quer ter a possibilidade de mobilidade geográfica. Por N motivos, o concurso da Receita Federal, que também vai ser realizado em todas as capitais e que também vai ser realizado pela FGV, tivemos a confirmação hoje. Então, por N motivos, o concurso da Receita Federal vai ser muito maior do que esse concurso do Senado. Mesmo tendo essa igualdade. O concurso da Receita Federal vai ser realizado em todas as capitais e o concurso do Senado também vai ser realizado em todas as capitais. De qualquer forma, o concurso da Receita Federal vai ser muito, muito, muito maior. Então, nesse sentido, não dá para comparar muito. Então a FGV vai conseguir realizar o concurso do Senado ainda esse ano, então significa que o da Receita Federal também vai ser esse ano? Não dá para dizer pelo mesmo motivo, porque o concurso do Senado, apesar de ser realizado em todas as capitais, é um concurso que vai ser muito menor. Muito menor, são bem menos vagas. Tá, professora, e que vagas são essas? Vamos lá. O cargo é analista legislativo, tá? Que era o anterior, no edital anterior, esse cargo de analista legislativo era no edital anterior o cargo de técnico legislativo. Se chamava ele de técnico legislativo, era o técnico legislativo. E agora é o cargo de analista legislativo, tá? E aí tem várias áreas, tem vários cargos, como imediato, né, vagas imediatas, e tem várias vagas de cadastro de reserva. Eu vou me ater nesta análise aqui mais detidamente, como são vários cargos, eu não conseguiria fazer uma live analisando todos os cargos, tá? Eu vou me ater mais precisamente ao cargo de analista legislativo, processo legislativo. Por quê? Porque é o cargo com mais vagas do edital e é o cargo que não exige formação em nível superior. Formação específica em nível superior. Ele exige formação de nível superior, ele exige que você tenha nível superior, mas você não precisa ter um diploma de alguma área, pode ser de qualquer área, tá? Então, esse cargo é o cargo que eu vou me ater na análise da área de hoje. Além disso, a gente tem administração, arquivologia, assistência social, contabilidade, engenharia eletrônica e telecomunicações, engenharia do trabalho, informática, assim por diante, tá? Aqui eu vou seguindo, tá? Eu tô na primeira página do edital, vou seguindo aqui para falar de algumas informações que eu acho importantes, tá? Para quem tiver com o edital, na verdade, com mais vagas em analista é administração. Não. Não é. Tá aqui, ó. Administração, são 2 vagas para imediato, 185. Processo legislativo é 1 vaga e 186, tá? Então, no máximo você pode dizer que é igual, mas não é mais, tá bom? Vamos seguindo aqui. Tem uma parte aqui burocrática, né? Isenção da taxa, tal. Vaga com pessoas com deficiência. Vamos para a prova, tá? Das provas objetiva e discursiva. As provas objetiva e discursivas de caráter eliminatório e classificatório serão realizadas em todas as capitais do país, na data provável de 6 de novembro. Tá? 6 de novembro. Com duração de 4 horas e meia, das 15 às 19h30, segundo o horário de Brasília. Então, é uma única prova objetiva e discursiva, que vai ser realizada das 3 da tarde até às 7h30, tá? Esse vai ser o horário da prova, tá? As questões da prova objetiva e da prova discursiva serão reelaboradas com base nos conteúdos constantes do anexo 1 do edital. A gente já vai falar desse anexo 1, tá? Da prova objetiva. A prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório será composta por 70 questões, valendo 1 ponto cada questão no bloco de conhecimentos gerais e 2 pontos em cada questão no bloco de conhecimentos específicos. Então, em matéria de conhecimento específico tem peso 2. Tá?
totalizando 100 pontos, certo? Então são 40 pontos da P1, que tem 40 questões, e 60 pontos da P2, que tem 30 questões, tá? Então são 40 questões na P1 e 30 questões na P2. A P2 tem 30 questões de assuntos diferentes de acordo com o cargo selecionado pelo candidato. Então, se o candidato selecionar o cargo lá de engenharia do trabalho, vai ter matéria do trabalho. Se o candidato selecionar o cargo de processo legislativo, vai ter matéria de processo legislativo. As matérias de conhecimentos básicos, tá? 40 questões. Língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, língua inglesa, direito constitucional, direito administrativo. Raciocínio lógico matemático, para quem quiser, tem o EPT. Já vou falar dele quando eu falar dos assuntos. Só tô me antecipando porque vocês sempre perguntam, tá? Já me mandaram um direct sobre isso. Tá? Aqui não tem nada demais. As questões são de múltipla escolha, FGV, tá? Então, as questões são de múltipla escolha. E aí vamos para a prova discursiva. A prova discursiva, ela vai selecionar candidatos a mais, né? Então, na verdade, é assim, todo mundo vai fazer a discursiva, tá? Você vai fazer a prova. Então, vamos lá. Esse concurso, ele não vai ter duas fases em dias diferentes. Tudo vai acontecer no mesmo dia. Todo mundo que for fazer a prova do Senado vai pegar a prova do Senado e vai ter que conciliar a realização da prova discursiva com a prova objetiva, tá? Só que apenas quem for muito bem na prova objetiva vai ter a discursiva corrigida. Quem não for muito bem na prova objetiva, eles nem vão analisar a discursiva, tá? O que é ir muito bem, professora? No caso, por exemplo, de processo legislativo e de administração, que são os cargos com mais vagas, eles vão corrigir no total 500 discursivas de cada um, tá? São 500 discursivas de cada um para 200 vagas, tá? Então, é mais ou menos isso. A prova discursiva, ela vai ser aplicada comitantemente, né, com a prova objetiva, já falei, e ela vai abordar os conhecimentos específicos a serem respondidos em ela vai ser aplicada junto com a prova objetiva e ela consistirá de 2 questões teóricas ou práticas abordando os conhecimentos específicos. Então, não vai cair, por exemplo, português ou raciocínio lógico ou direito administrativo. É só as matérias dos conhecimentos específicos, tá? E vão ser 2 questões teóricas ou práticas a serem respondidas em até 20 linhas, valendo 40 pontos cada questão, totalizando 80 pontos. Então, a prova discursiva, ela vale 80 pontos. A prova objetiva, ela vale 100 pontos. Então, a prova discursiva, neste caso aqui, ela vale bastante, certo? Isso prejudica um pouco o rally de pós-edital? Prejudica. Por quê? Especialmente se você não tá com muita base, não estava se preparando para esse edital, agora você vai ter que não só aprender as matérias da prova objetiva, mas também dar uma olhada na discursiva. Claro que o estudo para a objetiva já inclui, né, o estudo para a discursiva. Por quê? Porque os assuntos da discursiva são os assuntos da objetiva. Só que são 80 pontos. Então, a prova discursiva ela vai ter um grande peso na determinação da tua aprovação ou não. 500 pessoas vão ter a discursiva corrigida. Dessas 500, 200 vão passar. Tá? Grosso modo é isso. Claro que tem ali a divisão por ampla concorrência, cota e tal. Mas, grosso modo, é isso. Então, como são 80 pontos de discursiva, esses 80 pontos de discursiva vão impactar bastante. Se a objetiva vale 100 e a discursiva vale 80, então a gente tem um grande peso aqui para a prova discursiva. Tá bom? Peraí, vamos lá.
Ó, ele fala outra coisa aqui interessante, tá? A questão 1 será avaliada adicionalmente quanto ao domínio da modalidade escrita culta da língua portuguesa, considerando-se os aspectos da natureza gramatical, tais como ortografia, morfossintaxe e adequação vocabular. Será descontado 0,1 ponto, ou seja, 1/10, para cada erro, até o limite de 4 pontos. Ou seja, ele diz isso especificamente para a questão 1. E aí ele fala o seguinte: na avaliação da prova discursiva como um todo, serão considerados os acertos das respostas dadas, o grau de conhecimento do tema demonstrado pelo candidato e a fluência e a coerência da exposição. A nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra abordagem tangencial, parcial ou diluída em meio a divagações e ou colagem de textos e ou questões apresentadas na prova. E aí ele fala da questão 1. O que eu consigo concluir com isso? A questão 2 não vai ter desconto de erros gramaticais. Olha que interessante. Não sei se eu me lembro de ter lido isso em alguma outra discursiva. Então você pode, a tua questão 2 lá do concurso, você pode lá errar crase, pode fazer erro pode escrever bolacha com X, tem problema. A questão 2 não tem problema. A questão 1 não. Questão 1 eles vão olhar a parte gramatical, domínio da modalidade culta da língua portuguesa, e aí se você errar, vai descontar 0,1 ponto, né, 1/10, até descontar 4 pontos. Se cada uma vale 40, desconta 10%. A 2 não. A 2 você pode escrever erro de crase, pode fazer o que quiser, que não vai descontar nada. Isso é o que está escrito aqui no edital. Eu acho esquisito? Acho bem esquisito. Acho bem esquisito cobrar língua portuguesa culta numa questão e não na outra. Mas, quem somos nós para questionar a FGV, né? Eu acho muito, muito esquisito isso, tá? Bastante mesmo. Enfim. Se eu conseguir mais informações sobre isso, eu volto a comentar, tá? Burocracias. Classificação no concurso. A nota final será a soma das notas objetivas obtidas na prova objetiva e discursiva. A classificação final será obtida após os critérios de desempate com base na listagem dos candidatos remanescentes no concurso. Os candidatos aprovados serão ordenados em classificação de acordo com os valores decrescentes das notas finais do concurso por sistema de ingresso, ampla concorrência, pessoa com deficiência ou cotas para negros. Critérios de desempate. Os critérios de desempate terá preferência o candidato... Em caso de desempate, terá preferência o candidato na seguinte ordem: idade igual ou superior a 60 anos, maior número de pontos na discursiva, maior número de pontos na objetiva, maior número de pontos na objetiva conhecimentos específicos, tiver exercido a função de jurado, tiver prestado serviço eleitoral voluntário, tiver maior idade, no caso de ainda persistir o empate. Então, esses são os critérios. Então, novamente, a discursiva ganhando relevância porque ela é o primeiro critério de desempate, tá? Bora para os conteúdos programáticos. E para as exigências de formação. Espera aí, já vou falar aqui. Só um minutinho. Aqui, ó. O cargo de administração tem que... olha aqui, ó. O cargo de administração acessível ao portador de diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área,
devidamente registrado e fornecido por instituição do nível superior. Então, mesmo para o cargo de administração, eu não tinha me atentado a isso. Mesmo para o cargo de administração, não precisa ter formação em administração. Pode ser qualquer nível superior, tá? O que não acontece com arquivologia, o que não acontece com assistência social, o que não acontece com contabilidade, tem que ser formado em contabilidade, o que não acontece com enfermagem, o que não acontece com informática e, novamente, processo legislativo, qualquer área. Então, o cargo de administração e o cargo de processo legislativo, ambos são para qualquer formação. Eu não tinha me atentado a isso. Também eu tinha lido esse edital hoje de madrugada, né? Mesmo o cargo de administração, você não precisa ser formado em administração. Você pode ser formado em qualquer nível superior. Tá bom? Então, vamos para a análise dos conteúdos, tá? Todo o resto tem que ter formação específica. Só esses dois que não, tá bom? Que são justamente aqueles que têm mais vagas, tá? Vamos para a análise dos conteúdos. Eu vou analisar os conteúdos de processo e de administração, que são esses com mais vagas, sem necessidade de formação específica, tá? Então, bora lá. Conteúdo programático, válido para todos os cargos. P1, sabe? Prova de conhecimentos básicos. Deixa eu só tomar uma água, peraí. Bora, vamos ver. Conteúdo programático. Conhecimentos gerais. Língua portuguesa. Língua portuguesa, o de sempre, e cai redação oficial, tá? Aquele manual de redação oficial da Presidência da República, cai. Esperado, né? Raciocínio lógico matemático. Esse edital de raciocínio lógico matemático é um edital bem padrão, digamos assim. Professora, que curso seu que eu compro? Se você comprar o combo fiscal controle, se você já tiver o combo fiscal controle, você pode estudar as aulas que começam com 1 até 9 e com 17 a 21. Então, todas as aulas que começarem com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e com 17, 18, 19, 20, 21, você pode estudar. Sugiro que você privilegie 1 a 9. Por quê? Cai mais e também é mais fácil. As aulas de 17, que começam com 17 a 21, são mais difíceis. Então, eu acho que tem um baixo custo-benefício, tendo em vista a correria da prova. Às vezes você aprendeu o conteúdo, chegar na prova e não conseguir nem ter tempo de resolver a questão. Então vá pelo certo, estude aquelas questões que forem de fácil resolução na hora da prova, certo? Então, 1 a 9, tá? E se você tiver o curso, o Matemática e Raciocínio Lógico para concursos fiscais e controle, que não é o combo, você pode usar o curso inteiro, tá? Pelo que tá aqui, é o curso inteiro. Mas privilegie 1 a 9, tá? Por quê? Porque são questões mais fáceis, né? São assuntos mais fáceis. Você vai resolver mais rapidamente na hora da prova. Os assuntos de 10 a 14 lá desse curso, eles são os assuntos que são um pouco mais difíceis, entende? Então, por ser um pouco mais difícil, na hora da prova demora mais. E às vezes não dá tempo, tá? Língua inglesa, né? A gente já sabe como a FGV funciona, tá? Não é espanhol, é inglês mesmo, tá? Direito constitucional. Constituição de 88, padrão. Vai até lá o 10, tá? Até o item 10. Padrãozão, FGV e tal. Direito administrativo.
doutrina, né? O que é, conceitos, princípios. Cai a 8.112, claro. Cai a 9784, lei do processo. Cai as duas leis de licitação, a 8.666, né? 8.666 e a nova. Então, cai as duas leis de licitação, tá? Importante ressaltar que a autorização do concurso, a escolha da banca oficial, olha isso, tá? Para quem sempre me pergunta, professor, eu tenho que continuar estudando a 8666? Pessoal, a escolha da banca da Receita Federal, que foi publicada hoje no Diário Oficial, cita expressamente a 8666 para justificar a dispensa de licitação. Ou seja, ela ainda está vigente. Portanto, não faz sentido nenhum você só estudar a lei nova, porque a 8666 ainda está vigente. Além disso, é muito importante você se ater ao fato de que muitos processos judiciais e muitos processos licitatórios que estão em andamento, que começaram há algum tempo, ainda vão seguir a 8666 por muito tempo. Ou seja, por um bom tempo a gente ainda vai estar amarrado a 8666. Portanto, quando cai licitações no edital, por um bom tempo ainda não vai ser dispensada a 8666. Quer um outro exemplo? Digamos que amanhã saia uma reforma tributária e o PIS/COFINS seja revogado, né? Como é a proposta de reforma tributária que está em andamento no Congresso Nacional. A proposta de reforma tributária que está em andamento no Congresso Nacional, ela tende a, digamos assim, acabar com o PIS/COFINS e criar um imposto sobre bens e serviços. Mesmo assim, mesmo que essa reforma passe e mesmo que seja aprovado um novo tributo, o PIS/COFINS ainda vai ser usado muito dentro da casa. Por quê? Porque tem um monte de ação judicial feita com base no PIS/COFINS, porque vai ter um monte de pedido de ressarcimento com base no PIS/COFINS, porque vai ter um monte de outros pedidos com base no PIS/COFINS. Então, as pessoas que entrarem na Receita Federal vão ter que saber o PIS/COFINS. A mesma lógica vale para licitações. Não faz, mesmo que tenha uma nova lei de licitações, essa nova lei, ela vai ser aplicada para casos atuais, nem casos atuais, para casos futuros. Mas como os órgãos do executivo respondem a demandas judiciais e essas demandas judiciais são muitas vezes feitas com base em casos passados, né, não são relacionados ao futuro, a não ser o mandado de segurança, são relacionados ao passado. Então, por um bom tempo, quem está na casa ainda vai ter que trabalhar com as leis antigas, tá? Eu, às vezes, trabalho com leis atuais relacionadas a artigos antigos. Eu tenho que ir lá ver qual era o artigo vigente na época que a pessoa entrou com o pedido. Por quê? Porque aquele artigo foi revogado. Então, por um bom tempo ainda vai cair a 8666. Assim como hoje, a publicação da banca da Receita Federal, que foi feita hoje no DOU, estava lá citando expressamente a 8666, mesmo já tendo uma nova lei publicada. Entende? Então, esqueça isso. Se você não quer estudar licitações, não estude nem a antiga nem a nova. Mas se você quer estudar licitações, você tem que estudar a lei antiga. Entendeu? Assim como está aqui no edital do Senado publicado hoje. Tá bom? Então, cai a lei antiga e a lei nova de licitações. Também cai a lei do pregão, que é aquela 10.520, tá? Opa! Cai a lei de acesso à informação, cai a lei geral de proteção de dados e cai a LINDE. O que é a LINDE? A LINDE é a lei de introdução às normas do direito brasileiro. É uma norma de direito civil. Normalmente, quando tem direito civil no edital, essa norma tá lá em direito civil, tá? Que era aquela LICC, Lei de Introdução ao Código Civil, que depois mudou de nome e virou Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDE. LINDE-B, né? LINDE. E aqui não cai direito civil, neste edital não cai direito civil, mas cai a LINDE-B, né? A LINDE. Então cai a LINDE.
apesar de não ser não cair direito civil, cai a lei de introdução às normas do direito brasileiro, tá? Vamos aos conhecimentos específicos. Vou me ater aqui ao cargo de administração, que não tem exigência de nível superior, e ao cargo de processo legislativo, que também não tem exigência de nível superior. Esses são os dois cargos com maior quantidade de vagas do edital, tá? Conhecimentos específicos. Administração. Administração geral. E aí cai lá administração geral, tudo aquilo que a gente já conhece. Administração pública. Aí cai lá tudo aquilo que a gente já conhece. O que mais? Vamos lá, seguindo. Cai novamente as leis de processo aqui dentro. Várias coisas que estão em direito administrativo cai aqui, de novo, tá? AFO. Licitações e contratos, então, de novo aqui dentro. Se você quer administração, vai ter que estudar licitações e contratos muito bem, porque cai na P1 e na P2. Pode até cair discursiva. E cai um monte de outros decretos aqui, tá? Coisa pra caramba. Súmula do TCU. Meus amigos. Que a moleza senta no pudim, né? E é isso. O edital é grande, tá? Só que ele se relaciona a poucas matérias. Então, administração geral, administração pública, AFO e licitações, tá? Esse é o conteúdo. Dentro de licitações tem um monte de coisa. Eu estou sentindo falta, a não ser que eu não tenha encontrado, mas eu estou sentindo falta do regimento do Senado e do regimento das duas casas, que estava no edital anterior. Não sei se saiu, se vai ter alguma mudança, futuramente eles vão incluir, mas eu estou sentindo falta do regimento do Senado e do regimento das duas casas, porque pelo menos eu não encontrei neste edital, tá? No edital anterior, a gente tinha o regimento do Senado e o regimento das duas casas sendo cobrado. E era um regimento bem complicado, bem complexo, era um estudo muito complexo. Eu não estou achando aqui, pelo menos na parte de administração, eu não estou achando a cobrança destes regimentos, tá? A não ser que eu esteja ficando louca, não esteja vendo aqui, tenha me passado aqui pelo olhar, o que é possível, porque eu fui dormir tarde e acordei cedo, mas pelo menos o que eu olhei aqui não cai, tá? Vamos para o cargo de processo legislativo, que é o outro que tem mais vagas. Processo legislativo. Ah, tá aqui, ó. Tá dentro de... Isso, pronto. Tá dentro do cargo de processo legislativo, é específico. Beleza, pronto. Vamos lá. Processo legislativo. Constituição Federal. Ah, tá aqui, ó. É isso. Tá aqui, ó. Cai só pro cargo de processo legislativo, tá? Que era o cargo anterior de técnico legislativo, processo legislativo, agora virou analista legislativo, processo legislativo, tá? Então cai. Para este cargo de processo legislativo, cai regimento do Senado, regimento das duas casas. Então a gente tem regimento do Senado, regimento comum, o decreto-lei, aí cai a lei de introdução às normas do direito brasileiro inteira, tá aqui dentro. Aí cai diversas leis, cai a lei de crimes de responsabilidade, que foi atualizada, inclusive, recentemente. Cai as normas do impeachment. Crimes de abuso de autoridade, funcionamento das comissões parlamentares. É uma pancada de lei, né? Aí cai procedimento... Bom, cai um monte de lei relacionado ao Senado, ao trabalho parlamentar, ao trabalho do Senado. Aí cai
processo legislativo, a parte doutrinária, a parte relacionada à Constituição Federal. É uma parte... Esse cargo ficou bem objetivo, bem focado no processo legislativo mesmo. Diferente do edital anterior, que caiu umas outras coisas, história, caiu uns outros paranauês, umas perfumarias, assim, história, mundo contemporâneo, caiu no último edital, umas coisas bem loucas. Esse edital não traz isso, tá? Esse edital é bem específico do processo legislativo mesmo. Bem específico. Então, se você já vinha estudando o processo legislativo para antes, você vai ter mais facilidade com esse cargo. Se não, se você já vinha estudando para outros cargos que caía administração, o outro vale mais. Cai, né? Tá mais alinhado. AFO, administração geral, licitações e tal. E é isso. É isso. Acho que o que eu tinha para falar é isso. Porque o resto se relaciona aos outros cargos que tem menos vagas. E se eu for analisar todos, eu vou ficar até amanhã nessa live. E eu não posso ficar até amanhã, porque amanhã eu entro de férias. Coisa boa, né? Mas a prof vai continuar trabalhando. Porque meus alunos... Eu não vou deixar meus alunos do coaching, né? Às vezes, quando eu vou sair de férias, eu compenso aquela semana e fico só fazendo o WhatsApp e tal. Fico só falando com os meus alunos pelo WhatsApp e tal. Dessa vez eu não vou fazer isso. Dessa vez eu vou continuar normal, o coaching normal, né? Tanto o coaching quanto o APA. Porque a gente tá numa fase de muitos editais. Tem a receita agora que pode sair a qualquer momento, né? Depois dessa publicação da banca. Então eu não vou fazer isso. Não vou tirar férias não, tá? Mas eu preciso terminar meu trabalho da receita antes das férias. Preciso arrumar a mala. Então, eu não vou ter tempo de analisar todos os outros cargos, tá? Professor, eu quero fazer coaching extreme com você. Quero fazer um coaching de pós-edital para o Senado com você. Tem como? Tem. É só você falar com a Naya. Você manda um WhatsApp para 011 99581 4007. Ou então você vai no teu navegador ali do celular e põe assim bit.ly com y /Prof. Karine. Aí já vai abrir o WhatsApp direto, tá? Não precisa nem salvar na agenda. bit.ly /Prof. Karine, tá? Já garanti o APA, tô bem feliz. Que bom, Carol. Legal, ontem a gente teve uma aula inaugural com o pessoal do APA. É isso, meus queridos. Espero que tenham gostado dessa live. Se inscreve no coaching para o pós-edital do Senado. Fala que viu essa live hoje, só vale hoje. Vai ter desconto para quem se inscrever hoje, apenas hoje, tá? Dizendo que viu essa live. Estamos juntos. Contem comigo. Tô aqui para ajudar. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. E fiquem com Deus.